Tormentos da obsessão. Contato precioso. No dia seguinte, ainda vibrando de emoção pelas lições recebidas na véspera, dirigi-me ao Sanatório Esperança, estuante de alegria, por considerar excepcional a oportunidade de aprendizagem naquele reduto de bênçãos que o amor havia erguido para auxiliar os combalidos e fracassados nas lutas espirituais da Terra. Conhecia, através de referências, desde há muito, aquele nosocômio que ouvira em algumas das conversas habituais com diversos amigos. Todavia, por reconhecer a precariedade dos meus conhecimentos a respeito das doutrinas psíquicas e das conquistas realizadas por especialistas dessa área, nunca me atrevera a solicitar a oportunidade para conhecer mais de perto as enobrecedoras realizações que ali tinham lugar. Embora soubesse algo da finalidade a que se destinava, ignorava os métodos e as terapêuticas utilizadas no tratamento dos pacientes espirituais. Eram, portanto, compreensíveis a euforia e a expectativa que me assaltavam. O dia estava esplêndido, banhado de suave luz e agradável temperatura, quando, vencendo alguma distância e atravessando os jardins bem cuidados, enriquecidos de flores e arbustos formosos, dei entrada no agradável hall, dirigindo-me à recepção. Solicitando o encontro com o Dr. Inácio, fui informado que ele me esperava no seu gabinete, que me foi gentilmente indicado. O voluntário que ali encontrava ofereceu-se para conduzir-me à sala, elucidando-me que estava em estágio, na fase do atendimento, a fim de preparar-se para iniciar estudos especiais sobre a problemática do comportamento humano, quando se encontrasse habilitado. Muito simpático, logo me informou que houvera desencarnado fazia 20 anos, havendo sido atendido naquele nosocômio onde despertara em lamentável estado de perturbação espiritual, de que se foi libertando, graças ao amparo e empenho dos médicos e enfermeiros que o atenderam. Até que pôde ensaiar os primeiros passos pelo ambiente, dando-se conta da realidade da vida e procurando adaptar-se ao novo habitat. Embora as saudades dilaceradoras que conservava em relação à família, aos amigos, bem como as tarefas interrompidas que ficaram no domicílio carnal. Escutava-o atento como se estivesse recordando-me dos primeiros tempos, quando chegara àquela comunidade, recambiado pela morte à pátria de origem. Gentil e jovial, elucidou-me que houvera sido vítima de si mesmo, porquanto portador de mediunidade psicofônica, tivera ensejo de travar contato com a doutrina codificada por Allan Kardec. Porém, por negligência e perturbação, nunca se interessara em aprofundar os estudos e educar o comportamento que, embora não fosse vulgar, igualmente não se fizera portador de títulos de enobrecimento. Consorciando-se com uma jovem que acreditava ser-lhe alma gêmea, sentiu-se amparado emocionalmente, de maneira a manter o equilíbrio sexual, que lhe constituía motivo de desequilíbrio antes do matrimônio, dificultando-lhe preservar-se fiel ao compromisso mediúnico, que abraçava desde os 17 anos, quando recém-saído de um tormento obsessivo simples. Nesse ínterim, chegamos à antessala do diretor daquela área, específica para os obsediados desencarnados, fazendo-nos anunciar e aguardando o convite para sermos recebidos. Como o infatigável dirigente se encontrasse em reunião, acomodamo-nos e o novo amigo prosseguiu. Após haver passado por diferentes terapias de adaptação, estou agora sendo utilizado na recepção para acompanhamento de visitantes,
preparando-me para futuros cometimentos. Sinceramente sensibilizado pela sua gentileza, apresentei-me com breves considerações e continuamos a agradável conversação. Chamo-me Almério, informou-me com um sorriso afável. E fui uma vítima a mais da própria leviandade no trato com os tesouros da vida espiritual, razão por que fui recolhido a este hospital. Recordo-me que, desde criança, vez por outra, era cometido de clarevidências, detectando seres infantis que se me acercavam em festa, convivendo com eles por alguns minutos. Outras vezes, defrontava monstros pavorosos que me ameaçavam, levando-me ao desespero e a desmaios, dos quais acordava banhado por álgido suor. O carinho vigilante de minha mãe sempre me socorria, defendendo-me desses fantasmas terrificantes. Por algum breve período, tive a impressão de que amainara a ocorrência para, a partir dos 14 anos, distúrbios nervosos tomarem-me com certa periodicidade, fazendo-me tremer e quase convulsionar. Fui levado ao médico que, após exames superficiais, atribuiu tratar-se de epilepsia, havendo-me receitado medicamentos que mais me atordoavam e, de alguma forma, diminuíam aquele desagradável tormento. Tomando conhecimento do que sucedia comigo, uma vizinha nossa sugeriu aos meus pais que me encaminhassem a um centro espírita, por acreditar que se tratava de um distúrbio no campo mediúnico, portanto, de uma obsessão que estivesse em processo de instalação. Embora meus genitores estivessem vinculados à religião católica, não titubearam, conduzindo-me ao núcleo que fora indicado, por ser aquele da frequência da generosa amiga. Almério fez uma pausa, como se estivesse recapitulando páginas importantes do livro da sua existência mais recente, após o que, tranquilamente continuou. À primeira vista foi inesquecível, porque, atendido carinhosamente pela diretora da casa, enquanto conversávamos, fui acometido da crise, facilitando-lhe o diagnóstico espiritual. Conhecedora dos tormentos da obsessão, Dona Clarice usou de palavras bondosas para com o perturbador, enquanto me aplicava a bioenergia através de passes vigorosos em clima de oração. De imediato, retornei ao estado de paz, de modo que a entrevista foi encerrada. Após ser-me oferecida terapia para o equilíbrio da saúde, que consistia em fazer parte de um grupo juvenil de estudos espíritas, a fim de que me pudesse iniciar no conhecimento da doutrina, após o que, e somente então, ser-me-ia permitido participar das atividades mediúnicas. Na minha condição juvenil, felizmente, não tivera tempo para derrapar nas viciações que estão ao alcance da mocidade. Não obstante, cometera os equívocos pertinentes à condição de jovem, por fazerem parte do cardápio comportamental destes tumultuados dias da humanidade. A mediunidade, em razão da frequência à instituição espírita, talvez pelo clima psíquico ali existente, irrompeu com melhor definição, assegurando-me tratar-se de um compromisso sério que deveria abraçar, mas para o qual seria necessário abandonar a mesa farta dos prazeres que se encontravam diante de mim, convidativa, e que eu não estava disposto a fazê-lo. Preparava-me para o vestibular, numa tentativa de conseguir uma vaga na faculdade de farmácia, quando fui acometido por uma crise mais forte, que me deixou prostrado, acamado, exigindo a presença da devotada diretora da casa espírita, que me socorreu com fluidoterapia e palavras de muito encorajamento, recomendando-me a leitura saudável de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para robustecer-me moralmente, ajudando-me a superar a agressão espiritual.
A entidade que insistia em me afligir estava-me vinculada por fortes laços do passado próximo, quando fora molestada pela minha irresponsabilidade e não se encontrava interessada em libertar-me com facilidade da sua sujeição. Tornava-se indispensável que, mediante a minha reforma íntima, demonstrasse-lhe a mudança que se operara dentro de mim e do esforço empreendido para reparar os males que lhe houvera feito. Esse programa de iluminação interior iria exigir-me um grande tributo, porque anelava por viver como as demais pessoas, amealhar um bom pecúlio para mais tarde construir família e desfrutar dos favores da vida. O meu passado espiritual, porém, era muito severo e fui constrangido a trabalhar-me para algumas adaptações às circunstâncias que então se apresentavam. Eis, pois, como me iniciei no Espiritismo através das bênçãos do sofrimento, que não soube aproveitar o quanto deveria. O novo amigo silenciou discretamente. Passados alguns segundos de reflexão, parecendo aturdido, referiu-se. Rogo-lhe desculpas por haver-me disparado nesse relato autobiográfico, sem dar-lhe oportunidade de uma conversação mais simpática, egoisticamente, pensando no meu próprio caso. Como vê, estou aprendendo a disciplinar-me, sem conseguir silenciar os anseios do ego doentio, cumulando-o de comentários desinteressantes. Interrompi-o com delicadeza, explicando-lhe que sua narração me proporcionava imensa alegria, ademais da sua amizade simples e desinteressada, que me havia recebido com amabilidade e confiança. Constitui-me, disse-lhe sinceramente, um imenso prazer iniciar os meus estudos nesse nosocômio, aprendendo, desde o primeiro momento em que aqui me apresento, lições de inapreciável valor. Sou-lhe, portanto, muito reconhecido e agradeceria que, enquanto esperamos o nosso dirigente, continue com a sua agradável e proveitosa narração. Estimulado e desculpando-se, Almério deu prosseguimento. Graças ao apoio de pessoas abnegadas na casa espírita, dos meus pais e do meu guia espiritual, consegui adentrar-me na faculdade e iniciar o curso que desejava. Concomitantemente, continuei participando das atividades da juventude, porém quase indiferente pelo estudo da doutrina e a sua incorporação interior na conduta diária. O ambiente tumultuado da faculdade, as minhas predisposições para comprometimentos na área sexual, facultaram-me comportamentos perturbadores e vinculações com entidades enfermas que enxameiam nos antros de prostituição, nos motéis da moda, frequentados por semelhantes encarnados, que ali dão vazão aos seus instintos primários e tendências pervertidas. Já participava das atividades mediúnicas ao lado de pessoas enobrecidas e caridosas, sem que os seus exemplos repercutissem nos meus sentimentos exaltados pelo sexo em desvario e por falsa necessidade que lhe atribuía. Tornei-me desse modo portador de psicofonia atormentada, que o carinho dos dirigentes encarnados e espirituais tentaram a todo o esforço equilibrar, mas as minhas inclinações infelizes dificultavam esse saudável empreendimento. Acredito que a generosa Dona Clarice percebia o meu conflito. No entanto, honrada e discreta, esperava que o meu discernimento e as orientações espirituais que me chegavam em abundância me despertassem para a realidade que não podia ser postergada. Foi nesse ínterim que, orando fervorosamente, supliquei auxílio aos céus, prometendo-me alteração de conduta e identificação mais segura com o compromisso aceito espontaneamente. E a minha oração foi ouvida, porquanto,
Nessa mesma semana, conheci Annette, que seria mais tarde a carinhosa esposa que me auxiliaria na educação das forças genésicas. O amigo deve saber quanto é importante a disciplina sexual na vivência mediúnica. Como as energias procriativas e vitais não devem ser desperdiçadas, mas canalizadas com propriedade e sabedoria. O seu uso indevido, além de produzir conexões viciosas com espíritos enfermos e vampirizadores, debilita os centros de captação psíquica, dificultando o correto exercício da faculdade. O casamento, portanto, constituiu-me verdadeira dádiva de Deus, que me conduziu a uma conduta melhor em intercâmbio enobrecido. As lutas prosseguiram com certa harmonia, até quando me diplomei e consorciei-me com a mulher amada. O nosso relacionamento foi muito equilibrado, e conhecedora dos meus compromissos, Annette não teve qualquer dificuldade em acompanhar-me aos estudos espíritas e participar das reuniões doutrinárias, a princípio e depois das sessões práticas e de socorro espiritual aos desencarnados. Almério empalideceu subitamente e percebi-lhe uma leve sudorese na testa. Preocupado, interroguei-lhe se estava sentindo-se mal, ao que respondeu: Encontro-me bem, muito obrigado. É que me acerco dos momentos graves da narrativa e sinto-me constrangido. Afinal, o amigo não me conhece e eu o bombardeio com uma narrativa tão pessoal e íntima que certamente o surpreende e o desagrada. Com certeza, é descortesia de minha parte o que lhe estou fazendo, enquanto deveria estar apresentando-lhe alguns dos admiráveis programas de nosso hospital santuário. Toquei-lhe o ombro afavelmente, animando-o a continuar, não porque estivesse picado pela curiosidade doentia, mas porque senti que lhe fazia bem acatar-se, tanto quanto me era útil para o aprendizado que iria iniciar. Narrei-lhe algumas das próprias experiências de quando me encontrara no corpo físico, assim como dos estudos que relatei em algumas das obras psicografadas que havia enviado aos queridos viajantes terrestres, a fim de o tranquilizar, asseverando-lhe mesmo que houvera sido a providência que o destacara para acompanhar-me, ajudando-me a entender os sublimes mecanismos da evolução, das lutas de aprimoramento moral e das conquistas espirituais de todos nós. Por fim, expliquei-lhe que a demora em ser atendido pelo nosso abnegado Dr. Ferreira parecia proposital, ensejando-nos aprofundamento da amizade recém-iniciada. O novo amigo sorriu, um pouco desconcertado, e anuiu, dando curso à sua muito oportuna exposição. Não obstante todo o empenho a que me entregava, esclareceu com sinceridade, para a renovação interior e o desempenho das tarefas em andamento, um ano após o casamento, passei a experimentar inexplicável impotência sexual, gerando-me graves conflitos e dificuldades em torno do relacionamento conjugal. Sentindo-me fracassado e sem esperanças, procurei ajuda médica após uma grande relutância, fruto da ignorância e da conceituação machista. E o especialista nada detectou na minha constituição orgânica que justificasse o problema, encaminhando-me a um sexólogo que, inadvertidamente, recomendou-me extravagante terapia, perturbando-me além do que já me encontrava transtornado. Nesse período, o exercício mediúnico tornou-se-me penoso e angustiante por dificuldades de concentração e de equilíbrio emocional. Foi quando resolvi pedir socorro ao mentor de nossa sociedade que, solícito, através da mediunidade sonambúlica de Eduardo,
por quem se comunicava desde há muito tempo, aconselhou-me a reconquistar o equilíbrio mediante a confiança em Deus, explicando-me tratar-se de uma disfunção psicológica em cuja raiz estava a influência perversa da minha adversária espiritual. Equipado com o esclarecimento oportuno, procurei reanimar-me, elucidando a esposa a respeito da terapia em desdobramento e pedindo-lhe a compreensão que nunca me foi negada, já que sempre me conduziu como digno exemplo de companheira ideal e madura, embora contasse apenas 24 anos de idade. A tentativa de renovação interior, porém, não havendo proporcionado resultados imediatos, diminuiu de intensidade, enquanto a volúpia do desejo incontrolado me inquietava em angústia crescente. Nesse período em que a mente se encontrava agitada, passei a vivenciar sonhos eróticos, nos quais a lascívia me dominava, particularmente com uma mulher que se me apresentava, ora linda e maravilhosa, noutros momentos desfigurada e perversa. Muitas vezes me arrastava a antros de perversão, onde me sentia exaurir, despertando, socorrido pela esposa que percebia minha agitação e lamentos, e sentindo-me tão depauperado quão perdido em mim mesmo. Não experimentava a necessária coragem para narrar-lhe o pandemônio em que me debatia, evitando que identificasse os meus transtornos mentais. O drama prolongou-se por mais 6 meses, quando algo inusitado ocorreu. O amigo silenciou brevemente, concatenando as ideias após o que prosseguiu. Participando das reuniões mediúnicas de socorro aos desencarnados, fui instrumento de terrível comunicação, que acredito era necessária para o esclarecimento da minha provação, certamente providenciada pelos benfeitores espirituais. Tratava-se de entidade feminina que se dizia minha vítima, de quem abusara explorando-a sexualmente até arruiná-la. Pior do que isso, informava que eu era casado na ocasião, mas vivia clandestinamente com jovens seduzidas em orgias e alucinações. Não fora ela a primeira. No entanto, havia sofrido muito sob os impositivos das minhas perversões. 2 vezes, sucessivamente, concebera e, sentindo-se feliz pelo fato, esperava receber apoio, que lhe neguei sem qualquer compaixão, levando-o ao abortamento insensato. Na primeira ocasião do crime, ela pôde ceder sem maior relutância, por manter a ilusão de que eu possuísse algum sentimento de afetividade e prazer em conviver ao seu lado, mesmo que fugazmente. Todavia, na segunda concepção, recusando-se ceder à minha insistência, foi levada quase à força, quando já se encontrava no 5º mês de gravidez, para o hediondo infanticídio, que se transformou numa tragédia de alto porte. A inabilidade do médico na clínica sórdida, onde recebia as clientes infelizes, ao extrair o feto, provocou uma hemorragia, não conseguindo deter o fluxo sanguíneo. E, embora transferida de emergência para pronto-socorro da cidade, menos de 2 horas depois, seguia pela morte o destino da filhinha covardemente assassinada. Narrou, então, os sofrimentos indescritíveis que experimentou e a sede de vingança que tomou conta de sua mente. No entanto, perdeu-se num dédalo de aflições sem nome. Só mais tarde, quando eu me encontrava na passada reencarnação, no período infantil, é que conseguiu, com a ajuda de alguns especialistas em obsessão, reencontrar-me, o que lhe houvera proporcionado infinito prazer. Desde então, continuou explicando, me seguiu e pretendia levar a cabo o plano de interromper minha existência carnal,
auxiliada como se encontrava por outros espíritos, a quem eu prejudicara e que estavam igualmente dispostos a conseguir o mesmo fanal. A lúcida doutrinadora tudo fez para explicar-lhe o erro em que se movimentava, não havendo conseguido resultados expressivos. Envolvendo-a, por fim, após diversas tentativas de esclarecimentos, em ternura e vibrações de paz, a atormentada inimiga retirou-se do campo mediúnico em que se comunicava. Mas não se desvinculou de mim, porquanto, onde se encontrava o devedor, aí estagiava o cobrador. Terminada a reunião, fui elucidado quanto aos meus deveres imediatos em favor da libertação, beneficiando o espírito infeliz quanto a mim próprio. No entanto, os vícios do pretérito tornaram-se-me grilhões indestrutíveis que eu não conseguia romper, mantendo a mente aturdida pelos desejos que o corpo não atendia. Lentamente, derrapei em perigosa depressão, que se tornou grave graças às reações que me acometiam, maltratando a família, os amigos e deixando-me sucumbir cada dia mais, ao ponto de recusar-me prosseguir nas atividades espirituais e profissionais, mergulhando no fosso profundo e escuro da subjugação, que poderia ter sido evitada caso me houvesse resolvido pela luta. Novamente interrompeu a história. Respirou quase penosamente e, vendo-o sofrido, propôs-lhe que deixasse para o próximo encontro a conclusão do seu drama, ao que ele redarguiu. Apesar da angústia que me produz a lembrança, desta vez em face da espontaneidade com que brotam da alma as evocações, experimento certo bem-estar, como se me conscientizasse em definitivo dos graves erros, sem escamoteamento das próprias responsabilidades, nem fugas injustificáveis do enfrentamento, que são passos decisivos para o recomeço em clima de renovação legítima. Sorriu ligeiramente e, ante a minha anuência com um movimento simples da cabeça, concluiu: naquele transe, sob a indução cruel que me houvera conduzido o transtorno psicótico maníaco-depressivo, em uma noite de alucinação, porquanto podia ver a mulher verdugo de minha existência e seus asseclas, fui induzido a ingerir algumas dragas de sonífero, quase automaticamente, sem qualquer reflexão, a fim de apagar da mente aqueles terríveis pesadelos e libertar-me dos vergonhosos duestos que me atiravam à face, humilhando-me, escarnecendo-me e sempre mais me ameaçando. À medida que as substâncias passaram a atuar no meu organismo, cruel torpor e enregelamento tomou-me todo, produzindo-me a parada cardíaca e a desencarnação. Muito difícil explicar os sofrimentos que então passei a experimentar. No princípio, era o pesadelo do morrer não estar morto, a vida sem vida, as sensações da matéria em decomposição e a crua perseguição que não cessava. Não saberia dizer por quanto tempo estive sobre as torpes e excruciantes vinganças daqueles irmãos mais desditosos. As preces da esposa sofrida, dos meus genitores e dos amigos da instituição religiosa passaram então a alcançar-me como orvalho refrescante no torre do padecimento que não diminuía. Um dia, que ainda não posso identificar, senti-me sair do antro para onde fora levado pelas mãos perversas que me induziram ao suicídio, embora sem a minha concordância, o que representava um atenuante para a desdita, passando a dormir sem a presença dos sicários e a despertar para logo adormecer, até que a memória e o discernimento ressurgiram, auxiliando-me no processo de recuperação.
e senti-me amparado neste verdadeiro santuário. Graças a Deus e aos bons espíritos, aos corações amigos e caridosos, aqui me encontro abraçando um novo trabalho com vistas ao futuro, que a Terra-mãe me concederá pela nímia misericórdia do céu. Tenho orado em favor daqueles que sofreram a minha perversão e loucura, propondo-me espiritualmente a socorrê-los quando as circunstâncias o permitirem. Somente o perdão, com a reconciliação real, edificando os sentimentos das vítimas com os algozes, conseguirá produzir em todos a paz e a lídima fraternidade. Almério agora, quando encerrara a narração, apresentava-se corado e sorria, exteriorizando real alegria. Deixava-me a impressão que houvera retirado um peso da consciência. E talvez, por primeira vez, encarara-se sem constrangimento nem desculpas em relação aos atos conturbadores praticados. Agradeci-lhe a confiança e a gentileza de oferecer-me a sua história, que me proporcionaria muito material para reflexões. E pedi-lhe, ato contínuo, que durante meu estágio naquele nosocômio, quando lhe permitissem os deveres, que eu gostaria de contar com a sua companhia fraterna para conversações, troca de opiniões e mesmo sua ajuda, desde que ali habitava há muito tempo, o que me seria muito valioso. Ele não se fez de rogado, e num gesto muito amigo abraçou-me, exteriorizando gratidão e votos de muito êxito. Encontrávamos-nos abordando outros temas quando fui chamado nominalmente para o encontro com o Dr. Inácio, que se encontrava aguardando-me. Despedi-me do jovem companheiro e segui ao gabinete onde teria entrevista com o nobre psiquiatra.